Olá, meu querido. Olá, minha querida. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu volto aqui para a gente pensar mais um pouquinho e fazermos mais algumas reflexões. Hoje eu quero começar comentando brevemente sobre um livro que eu estou lendo, de um sociólogo chamado Byung-Chul Han. E esse cara escreveu um livro muito interessante chamado A Sociedade do Cansaço. E logo no início desse livro, ele faz uma reflexão de uma transição que acontece geralmente entre épocas. Ele argumenta que cada época tem as suas mazelas, cada época tem as suas feridas, tem as suas dificuldades. E ele distinguiu, a leitura que ele fez dessa transição entre essas duas épocas, elas são bem recentes. Modernismo e pós-modernismo estão aí perambulando entre essas duas frentes, essas duas abordagens comportamentais que a sociedade está vivendo. Uma delas é a época viral, foi a época viral, onde era a época das pandemias, era a época dos vírus, e onde as doenças das pessoas eram muito mais externas, e onde a resposta para isso, o resultado para isso, seria os antibióticos, os remédios, os medicamentos. No âmbito emocional, as pessoas eram muito mais saudáveis. A gente vai poder constatar isso, né, olhando uma geração ou duas gerações atrás, que não se tinha essa quantidade de gente depressiva, pessoas com diversos tipos de transtornos. Para Boyne, a ideia é que essa época viral ela passou, apesar de nós estarmos numa pandemia. Mas ele acredita que essa página foi virada e entrou uma época chamada, na perspectiva dele, de uma época neural, muito mais emocional, onde as doenças não são externas, mas elas são internas. Por isso, a gente tem hoje uma geração muito mais combalida, muito mais caída, emocionalmente fragilizada, visto que a gente tem uma quantidade de pessoas que não sabem gerir e administrar a si próprios, pessoas que não sabem administrar suas próprias emoções, uma quantidade enorme de gente ansiosa, uma quantidade enorme de gente deprimida, uma quantidade enorme de pessoas com tendências suicidas, algo que há algumas décadas atrás nós não víamos. Muito bem, por que eu estou abrindo essa abordagem falando desses pontos? Porque eu queria rapidamente conversar com você sobre a espiritualidade e o elemento emocional no reino de Deus. Falar sobre espiritualidade e o elemento emocional dentro do reino de Deus. Eu estou lendo o livro de Esdras, né? Eu terminei a campanha de 21 dias no livro de Cantares de Salomão. Muitos irmãos aqui da nossa igreja também fizeram essa campanha, mudando de hábito para ter um tempo diário com Deus. E eu terminei os 21 dias e eu estou fazendo outros 21 dias baseado no livro de Esdras. E eu entrei pelo capítulo 3 de Esdras e queria convidar você a abrir esse livro, abrir esse texto e tentar acompanhar um pouquinho do que eu estou querendo dizer para você e onde que eu quero chegar com isso. Esse capítulo 3 começa a registrar o momento onde uma quantidade grande de pessoas, 49 mil e quase 50 mil pessoas, deixam a Babilônia depois de um cativeiro. Diante da desobediência do povo, foram levados para o cativeiro. 60 e poucos anos depois, Deus usa Ciro, rei da Pérsia, para poder oprimir os babilônicos que mantinham os israelitas cativos. Ciro, então, libera essa gente para voltar para Jerusalém e para reconstruir a cidade, reconstruir suas casas e reconstruir, acima de tudo, a espiritualidade, o relacionamento com Deus. Então esse povo volta.
E esse povo, então, a partir desse momento, eles começam a recuperar Jerusalém, a restaurar a vida espiritual, as famílias, né, a cidade. Então, num determinado momento, logo no início desse capítulo 3, os sacerdotes, os levitas, promovem um ajuntamento. Nesse ajuntamento, tinha-se por propósito celebrar a festa dos tabernáculos, que era uma festa estabelecida lá por Moisés na lei, em que o povo deixou de celebrá-la por causa do cativeiro e porque Jerusalém estava toda destruída. Esse povo, então, começa a voltar e eles começam, então, a levantar um altar de sacrifício, de adoração e de louvor ao Senhor. Eles começam a resgatar a obediência da palavra do Senhor e o culto ao Senhor. Foi um dia, ou foram dias de festa extremamente celebrativos. E chega num ponto, é nesse ponto que eu quero chegar com você, em que os versículos 12 e 13, os últimos 2 versículos de Esdras 3, registram um momento incrível nesse ambiente, nessa atmosfera onde a espiritualidade é resgatada, o culto é resgatado. E quando chega um momento onde os alicerces do templo começam a ser restaurados, acontece algo fenomenal. E é sobre esse algo que acontece, na emoção das pessoas, é que eu queria conversar com você. Esdras capítulo 3, 12 e 13. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em voz alta quando à sua vista ou diante dos seus olhos foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes júbilos, ou com tão grandes gritos, que as vozes se ouviram de muito longe. Fantástico, incrível, fenomenal isso aqui. O texto registra que quando chegou o momento de reedificar o templo, aquele templo em que uma geração de idosos que já haviam voltado do cativeiro viu esse templo na sua glória, na sua majestade, antes deles serem destruídos pelos babilônicos. A cidade do Deus vivo, Jerusalém, o templo, o movimento do templo, os sacerdotes, o povo adorando, o povo levando seus sacrifícios. Pessoas com 80 e poucos anos, 90 anos, que foram e voltaram desse cativeiro, agora eles se emocionam ao extremo. E diz o texto que não eram poucos, muitos, a palavra diz, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família, já idosos que haviam visto a primeira casa. Eles começaram a prantear de emoção. Eles começaram a extravasar de emoção. Foi algo que brotou, as lembranças foram resgatadas, aquela casa da glória de Deus. A manifestação de um resgate, de um memorial, levou essas pessoas a darem vazão ao emocional delas. Nós não estamos falando de emocionismo, de emocionalismo. Nós não estamos falando de extremos. Nós estamos falando de equilíbrio entre razão e emoção. Mas é impossível eu e você alegarmos que servimos a esse Deus vivo, a esse Deus poderoso, esse Deus que se manifesta através do Espírito Santo na nossa vida. E quando esse Deus nos coloca dentro de um contexto onde Ele está fazendo coisas grandes e poderosas, e nós somos não só parceiros, mas somos testemunhas desse movimento, como mantermos-nos frios, gelados? Como não chorarmos com as coisas que Deus choraria, em que o próprio Cristo se emocionaria? Incrível como o somatório de idades, de gerações,
Outros começaram a se alegrar e já não podiam mais discernir a voz do choro e a voz do riso. Isso se mistura quando Deus está no centro da coisa. A questão é que eu acho que nós perdemos demais essa emoção. Nós não estamos sabendo lidar com essa emoção que o Senhor nos deu, porque somos seres emocionais, somos psique, somos alma, somos sentimento, somos volição, somos vontade. E quando eu olho para esse texto, eu fico impactado. Eu posso me expressar emocionalmente na presença do meu Deus. Eu posso me derramar perante Ele com prantos, com choros, com emoção, com alegria, com júbilo. É disso que eu queria falar com você nesse dia, em que a gente está se deixando travar, onde as coisas que faz Deus chorar e rir já não são mais as coisas que nos fazem rir e chorar. Onde eu olho para a Escritura, ela está recheada de emoção. É impossível você ler esse livro e se relacionar com esse Espírito Santo se não houver emoção. Não só emoção, equilíbrio, razão, mas o sentimento. Queridos, quando a gente olha para a Escritura e a gente olha para Jesus, em que passava com seus discípulos por cidades, aldeias e povoados e via a miséria do povo, a Bíblia diz que Jesus se compadecia no seu interior, sentia a mesma coisa que aquela gente, não tinha frieza no coração de Deus. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Jesus chorou sobre uma Jerusalém rebelde. É como eu e você olharmos agora para a cidade de Itaipuaçu, de Maricá, de Niterói, São Gonçalo, ou seja, de qual cidade você mora, e você amar essa cidade, e você amar essas pessoas, e você se condoer, e você sentir a tristeza que Deus sentiria em ver que essa cidade, de que as pessoas dessa cidade estão com o coração tão duro para escutar a voz das boas notícias de grande alegria, de que essas pessoas estão trilhando um caminho de perdição, de que essas pessoas estão indo para o inferno, e antes de um sofrimento completo, pleno no inferno, essas pessoas estão em agonia, em sofrimento na própria terra. Quando a gente olha para a Escritura, a gente vê um Davi que voltou de uma peleja e reconheceu o quanto o Senhor lhe concede aquela vitória, em que ele celebra com dança. Não essa dança de coreografia, esse rebolado que a gente muitas vezes vê em determinadas igrejas. Uma dança de expressão, de contentamento, de regozijo, uma dança que expressava o sentimento de vitória alcançada pelo Deus que havia dado aquela conquista, um sentimento de louvor, de adoração. Isso não foi repetido na Escritura, nem mesmo por Davi. Eu acho que muito antes de dançar, a emoção de glorificar a Deus, ela precisa estar impregnada na alma. Quando a gente olha para Jesus ensinando em Lucas 15 sobre a ovelha perdida, há uma palavra de Jesus que me deixa impactado. No versículo 7, ele diz que há muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 que não precisam de arrependimento. Ou seja, quando você interpreta bem o texto, você vai dizer que tem alegria no céu por 99, por um contingente que não precisa de arrependimento. Tem o que no céu? Alegria. Porém, tem mais alegria no ambiente celestial. Tem emoção de alegria no céu por um pecador que está se arrependendo. Eu não sei se você consegue conjecturar isso, imaginar isso. É uma alegria contagiante, alegria e emoção, irmãos. E a gente precisa repensar isso. Eu quero terminar só lembrando você de que Jesus
viveu dois extremos de sentimentos quando ele foi na casa de um fariseu religioso, a convite do fariseu, chamado Simão. E o homem frio, gelado, e Jesus estava ali diante dele. Ele não lavou os pés do mestre, ele não deu um beijo no mestre, ele não lavou a cabeça do mestre. Porém, uma pecadora, uma mulher que possivelmente fora uma prostituta, que alcançou o arrependimento, que sabia o quanto foi perdoada. Ela estava com a sua adoração, estava com a inteireza da sua alma e do seu ser naquela sala. E ela chega por detrás do Senhor com um perfume caríssimo e ela não parava de chorar. Uma adoração, uma expressão emotiva de amor a Deus. Jesus foi julgado, questionado por todas aquelas pessoas ali. E Jesus confronta aquela frieza latente na vida de Simão e na vida da sua família e dos seus companheiros, usando a mulher emotiva como exemplo. Esta mulher não cessa de chorar e regar os meus pés com suas lágrimas. Derramou um perfume caríssimo e seca com seus próprios cabelos. Isso é emoção. É nisso que se traduz e é nisso que talvez esteja tão escasso e que precisa ser resgatado e que talvez muitos de nós precisaremos de coragem para se entregar, para adorar, para servir, para amar ao Senhor. Concluindo, esse ato foi um ato público. Tinha uma multidão reunida em Jerusalém enquanto o templo era reedificado. Deus estava centralizando-se de volta no meio do seu povo. Isso produziu nos mais velhos um profundo quebrantamento, que gerou nos mais novos um sentimento de contentamento e de alegria. E houve uma mistura de emoção tão grande que passou a ouvir-se de longe aquele louvor e aquela adoração. Ah, Deus, resgata isso na gente. Que as nossas emoções sejam profundamente consagradas a Ti. E que não haja medo e receio, nem nenhum tipo de preconceito, quando precisarmos expressar o quanto Te amamos e o quanto nos alegramos com o que o Senhor está fazendo. Deus te abençoe. Fica na paz.